Vejamos essa palestra de Arthur Valadares, intitulada Espíritas de Coração. Essa é uma palestra que dura mais ou menos 1 hora, não vamos mostrá-la toda, mas quem quiser vê-la por completo, vou colocar o link aqui na descrição. No entanto, o trecho que vamos exibir será longo, a partir aqui do início, pulando uma introdução, já a partir do ponto em que Arthur faz referência ao artigo da Revista Espírita de julho de 67, artigo cujo título é Curta Excursão Espírita. Esse artigo vai lhe servir de base. Vejamos o que ele vai ler e vejamos especialmente o que ele não vai ler desse artigo, beleza? Então, já aqui de início, eu quero chamar a atenção para toda a fala que iremos ver. Chamo a atenção para a dicotomia entre fenômeno e vivência moral cristã, beleza? Atenção para isso, e ao longo da fala do Arthur, iremos pontuar, como dissemos, especialmente o que ele não lê nesse artigo, beleza? Então aqui vamos partir para o início da fala do Arthur. A memória, no ano de 1860 ele já realiza uma primeira viagem, depois no ano de 1861, 1862 ele vai ampliando um pouco o itinerário, depois ele teria uma viagem em 1864 ou 65, se não me falha a memória, ele vai à Bélgica, ele vai a outras regiões, e ele vai compartilhando conosco, porque um dos intuitos dessas viagens também era sondar como estava o crescimento, o desenvolvimento do movimento espírita, não só na França, mas também em outras localidades. Não só ali em Paris, onde todo o trabalho estava, digamos, centrado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era meio que um ponto central em torno do qual gravitavam as demais sociedades que iam surgindo, na França ou mesmo no exterior. Ele queria saber como estava o espiritismo nos interiores da França, como ele estava em outros países. E nesse sentido ele sai então a campo com esse intuito. E na Revista Espírita de julho de 1867, ele vai compartilhar conosco o relato de uma dessas viagens. Aqui ele vai chamar de breve excursão, porque foi de fato uma excursão mais breve, em que ele atende ao pedido dos amigos da Sociedade Espírita de Bordeaux, para que pudesse comparecer a um tradicional banquete que eles realizavam por ocasião da data de Pentecostes. Lembrando que a data de Pentecostes é uma data variável, depende ali da Páscoa, tudo mais, mas pelo que imaginamos aqui, algo antes de julho, talvez maio, junho, ele não especifica exatamente quando se deu, mas menciona que era um convite para a ocasião do banquete de Pentecostes. Ele, inclusive, havia mencionado em edição anterior da Revista Espírita que a Sociedade Espírita de Bordeaux vinha passando por algumas lutas, por algumas dificuldades. Em razão disso, ela precisou se refundir, se refazer. Então, era uma espécie de reinauguração, de retomada das atividades espíritas em Bordeaux, e eles então contavam com a presença do codificador para lhes dar esse estímulo, para lhes dar ali algumas orientações que pudessem ser úteis para consolidar esse trabalho. Então Kardec, nesse artigo, na Revista Espírita de julho de 1867, intitulado Breve Excursão Espírita, ele vai descrever para nós o que foi essa jornada. Fala-nos lá do movimento espírita em Bordeaux e também menciona que, como ele tinha um prazo curto de viagem, porque precisava estar de volta em Paris numa data fixa, ele não pôde conhecer muitas outras cidades dessa vez, mas no retorno, ele aproveitou a ocasião para passar em 2 outras cidades. Uma delas, uma cidade também muito importante para a história do Espiritismo, especialmente por um filho dessa cidade, que foi um dos maiores divulgadores do Espiritismo, especialmente no pós-Kardec, embora tenha sido ele também contemporâneo de Kardec. Refiro-me às cidades de Tours e à cidade de Orléans. No retorno, Kardec passa em ambas as cidades e ali, juntamente com os espíritas locais, foram planejadas algumas atividades das quais ele poderia participar. O caso de Tours nos chama mais atenção porque há aqui um detalhe, digamos assim, um parêntese que abrimos,
dessas coisas belas, dessas coisas tocantes da história do Espiritismo, que muitas vezes passam desapercebidas. E que justamente o estudo da Revista Espírita, por exemplo, como estudo do livro Viagem Espírita, essas obras de bastidores nos permitem acessar. Porque, como dissemos, uma das cidades pelas quais Kardec passou foi a cidade... Só um detalhe, Allan Kardec considerava a Revista Espírita parte da sua obra fundamental, beleza? de Tours. E a reunião na cidade de Tours estava planejada em um determinado recinto, em um determinado local. Só que na França, naquela época, para que reuniões pudessem se dar, envolvendo assim um número maior de pessoas, existia toda uma burocracia, existia toda uma, digamos assim, uma demanda das autoridades para que houvesse aprovação, para que se estudasse com a finalidade daquela reunião. Né? Lembrando que a gente vinha de uma França muito conturbada politicamente, depois da Revolução, depois de Napoleão e tudo mais. Então, essa questão da associação de pessoas, as reuniões, elas eram acompanhadas, digamos assim, de muito perto, para que determinadas associações com fins, digamos, de sublevação, com fins de agitação da sociedade, não viessem a ocorrer. Então estava previsto um local, eles haveriam de se reunir, de se encontrar ali, contudo, a aprovação acabou não dando certo, como haveria de se esperar, né, como se esperava, não deu certo aquele local, a reunião naquele local. Então, para que não perdessem a ocasião de Kardec estando ali, né, e fazerem aquela reunião com a presença do codificador, o que eles deliberaram? Deliberaram, então, que fariam a reunião à luz ou sob a luz das estrelas. Assim se reuniram mais de uma centena de espíritas sob a luz do luar, sob a luz das estrelas, ali na propriedade de um dos espíritas da cidade, para que Kardec, naquele clima da natureza, pudesse lhes falar das belezas do Espiritismo, do Consolador. Não há como aqui não fazer uma evocação ou uma ligação, algo que essa personagem que nós mencionamos da cidade de Tours faria tantas vezes, não há como aqui não fazer uma conexão entre o Espiritismo dos tempos modernos e um dos seus precursores lá atrás, de muitos séculos atrás, aos tempos do Cristo e mesmo antes, que eram aqueles que habitavam justamente aquela região, conhecida outrora como as Gálias, os chamados druidas. Lembrando que o próprio Allan Kardec, ele mesmo haveria de dizer, esse nome provinha de uma encarnação sua enquanto druida. Ele chega a escrever um artigo na Revista Espírita fazendo uma comparação entre o Espiritismo e a doutrina dos druidas e como em muitos aspectos ela antecipava o que depois o Espiritismo haveria de nos trazer. Eles que se reuniam, portanto, em meia natureza, porque consideravam o templo da natureza como o mais elevado de todos, a mais perfeita expressão da grandeza criadora de nosso Pai, ali em meio à natureza. Ali faziam, portanto, os seus encontros, as suas reuniões, os seus rituais, já concebendo realidades que o cristianismo naqueles tempos ainda não abarcava, a não ser entre alguns poucos, entre círculos mais iniciáticos, digamos assim. Por exemplo, a realidade da reencarnação. Já lidavam eles há muitos séculos com essa realidade como algo natural. Então ali Kardec como que revive uma dessas reuniões, lembrando talvez de um tempo em que ele fora sacerdote druida. E essa vinculação, não só ele, Kardec, haveria de rememorar, mas um dos que esteve presente nessa reunião, contando a época apenas 21 anos. Porque esteve presente nessa reunião, acompanhou todos esses desdobramentos, esse corre-corre para improvisar um novo local para que a reunião se desse, esteve ali presente a grande figura de Leon Denis. À época, um jovem de 21 anos, recém-convertido ao Espiritismo, por volta dos seus 18 anos, ele tem o primeiro contato com o Livro dos Espíritos e inteligência grandiosa que era, embora não tenha tido muitas possibilidades de estudar, mas era um autodidata por excelência, por natureza, ele ficou simplesmente encantado com o Livro dos Espíritos e logo se tornou espírita e, como sabemos, viria a se tornar um dos maiores divulgadores do Espiritismo, especialmente após a
a partida de Kardec, um dos esteios do espiritismo na França depois da partida do mestre de Lyon. Momentos difíceis que foram vividos pelo espiritismo, tentativas de incursões, outras doutrinas espiritualistas, certas resistências à obra de Allan Kardec, mas Leon Denis ali se manteve firme, sempre exaltando a grandeza do mestre de Lyon, daquele que um dia ele ouvira falar, sob a luz das estrelas, sob a luz do luar, falar a todos aqueles espíritas das grandezas do espiritismo, das grandezas, da grandiosidade de nosso Pai e de suas leis. Então, um encontro muito representativo esse que se deu na cidade de Tours. Kardec, obviamente, à época ainda não conhecia Leon Denis, ele era simplesmente um jovem, embora eles tenham de fato se encontrado, mas ele não sabia do imenso potencial que estava ali, que haveria de se concretizar em muitas realizações, em obras belíssimas para a nossa doutrina espírita. E Leon Denis toma ali esse fôlego adicional, um estímulo a mais para poder seguir naquela senda em que adentrava. Ele chegaria depois a relatar algo que ficou gravado na sua memória, no seu coração, e que está registrado na principal biografia de Leon Denis, que foi feita pelo seu amigo Gaston Luce. Ele chegaria a relatar que no dia seguinte voltou ao local onde havia se dado a reunião, e Kardec havia ficado hospedado ali, com um dos espíritas locais, e ele viu então uma cena que ele nunca mais esqueceu e que nos apresenta uma outra feição bem distinta do codificador, como mencionávamos, e que é preciso também conheçamos, para que não nos detenhamos no Kardec do gabinete, no homem sério, no homem racional, no homem lógico, tudo isso valores inquestionáveis e importantíssimos da sua obra. Mas Kardec não foi somente isso, não foi somente aquele homem isolado em seu gabinete. Kardec foi também serviço, acolhimento, amor. Então Leon Denis volta e vê o casal, Allan Kardec e Amélie, colhendo cerejas. Kardec em cima de um banquinho ali, de uma escada improvisada, colhendo cerejas e lançando para Amélie, que as recebia. Essa cena bucólica, essa cena de simplicidade, de amorosidade entre esse casal, entre esses dois espíritos que se abraçaram, que se integraram de maneira tão profícua para uma obra, ficou de maneira indelével gravada na memória do jovem Leon Denis, que sempre se recordaria do mestre de Lyon com aquele carinho, com aquela perspectiva do grande intelecto, mas também daquele homem simples, daquele homem que junto da esposa estava lá colhendo cerejas depois de uma noite em que havia tratado das mais altas questões da filosofia, do intelecto e da mente. Ele estava ali, naquele clima da amorosidade e da simplicidade, juntamente com Amélie. Bateria, será? Alô, som? Aí. Tá pegando, né? Agora sim. Então, um parêntese que nós abrimos acerca desses bastidores do Espiritismo que vale a pena conhecer. Às vezes vemos essas duas grandes figuras, ficamos a pensar no contato que eles tiveram. Segundo consta, Leon Denis encontrou Kardec ainda mais 2 vezes, uma delas inclusive em Paris, mas esse foi o primeiro encontro e esse foi o estímulo para aquele jovem que apenas iniciava. Para que a gente tenha uma noção melhor que às vezes são as coisas mais simples da vida, aquelas que têm o maior poder transformador e de estímulo para uma alma em busca. E isso nós haveríamos de ver mais tarde, na própria origem do Espiritismo, nas terras do Cruzeiro. Quanto disso também não haveríamos de ver nesse clima da simplicidade, nesses interiores, nesses rincões de nosso Brasil. Grandes exemplos, grandes arautos do Evangelho, Redivivo, do Espiritismo, que nesse clima de simplicidade, mas de uma devoção, de uma dedicação a toda prova ao Espiritismo, foram responsáveis por, digamos assim, orientar, estimular um sem número de outras almas que vieram na sequência, lembrando-se desses pioneiros. Assim se deu com Kardec e com Denis, assim se deu com muitos e muitos na história do Espiritismo, não só na França, mas também no Brasil. Dito isso, feita essa menção, voltamos ao artigo aqui, Breve Excursão Espírita, em que Kardec, então, dirá que, além dessas observações que ele pôde fazer do movimento espírita de Bordeaux, o movimento espírita
de Tours, o movimento espírita de Orleans. Orleans era uma cidade em que o movimento estava ainda mais incipiente, mas ele já pôde encontrar corações dedicados ali. Ele também faz um estudo, digamos assim, da natureza do movimento espírita nessas localidades. E ele traz, digamos, boas notícias, o que ele considerava serem boas notícias. Porque o primeiro aspecto que ele pôde notar é que, passados já uns bons anos desde o lançamento de O Livro dos Espíritos, estamos falando aqui cerca de 10 anos, né? De o lançamento de O Livro dos Espíritos, o Espiritismo já começava a, digamos assim, ser um pouco mais aceito nas várias localidades pelas quais ele passava. No início, como sabemos, as perseguições foram inúmeras, imensas. Não só perseguições, digamos, duras, no sentido de gerar algum prejuízo, de gerar alguma até mesmo agressão àqueles que se faziam profitentes do Espiritismo. Lembremos que muito dessa perseguição se deu na forma de ironia, de sarcasmo, de escárnio. E por conta disso, muitos espíritas não ousavam dizerem-se espíritas porque temiam a opinião, temiam que as outras pessoas haveriam de achar. Nesse sentido, é preciso valorizar muito a coragem daqueles primeiros que enfrentaram essa opinião e souberam dizer-se espíritas, não somente lá na França, como também aqui no Brasil, num período em que o espiritismo era muito mal visto, até por conta da religião predominante no Brasil. Muitos passaram por muitas dificuldades, perderam seus empregos, foram expulsos, foram excomungados, foram, enfim, vilipendiados e caluniados de todas as formas, mas mantiveram a coragem, o heroísmo da fé, abrindo para nós caminhos que hoje podemos trilhar com mais tranquilidade. É preciso, portanto, destacar a coragem, a grandeza desses pioneiros. Então, esse é um ponto que Kardec menciona, isso já o felicitava por conta da coragem desses que iam mostrando que o Espiritismo não era aquilo que se imaginava dele, que o Espiritismo, pelo contrário, envolvia muito estudo, muita racionalidade e, principalmente, muito serviço no bem, muito amor, muita dedicação, o verdadeiro espírito do Evangelho. A mensagem começava a encontrar mais abertura. Já não existiam mais perseguições tão contundentes, pelo menos em algumas localidades, como outrora. Isso faz parte do processo. Kardec também viria dizer que o batismo de toda grande ideia é a perseguição. Mede-se a dimensão de uma grande ideia ou de uma ideia pelo tamanho da perseguição que ela gera. Quanto mais resistência ela provoque, mais se tem a compreensão, mais se torna isso um indicativo de que aquela ideia é poderosa. O que ela prepara, a transformação, o potencial transformador dela é enorme. Assim se deu com o Espiritismo. Mas um outro aspecto que também felicita Kardec é o fato de que cada vez mais as pessoas buscavam no Espiritismo aquilo que toca o coração, aquilo que fala a alma, aquilo que esclarece a consciência, a razão, mais do que propriamente apenas aquilo que fere os sentidos. Atenção para o que colocamos no início em relação a essa dicotomia criada. Atenção, deixe-lhe prosseguir. Como nós sabemos, o Espiritismo surge primeiro abordando a criatura humana por meio dos seus sentidos. Então, inicialmente, os primeiros movimentos da espiritualidade se deram na forma de efeitos de fenômenos físicos. Daí os conhecidos fenômenos das mesas girantes, que foram muito comuns não só na América, mas na Europa, naquele contexto, ali na primeira metade do século XIX, como também depois no próprio Brasil. Muito do espiritismo nascente no Brasil se deu em bases, ou se desenvolveu em bases de fenômenos materiais. Fossem eles fenômenos de cura, fenômenos de materialização, fenômenos de transporte, as batidas, enfim, tipografia, todos esses fenômenos que são descritos para nós, por exemplo, em O Livro dos Médiuns. Mas isso era o início, como diz Kardec, o ABC, o beabá da doutrina espírita. Era apenas a antecâmara que deveria ser logo percorrida por aqueles que estão de fato interessados no que é o cerne, o âmago do espiritismo, a sua própria alma. Aquilo que diz respeito ao espírito, aquilo que fala à mente e principalmente ao coração. Então era de se esperar que no início muitos estivessem mais voltados para os fenômenos materiais. Assim se deu. O próprio Kardec, o seu primeiro contato com os fenômenos,
foi justamente com os chamados fenômenos de efeitos físicos, os fenômenos materiais. Contudo, Kardec foi aquele que soube ver para além daqueles fenômenos, tidos para a imensa maioria como um simples passatempo. Kardec foi o que pôde ver por detrás daquilo algumas das questões mais importantes da humanidade, da filosofia em toda a sua história. Porque ele entrevia que ali estavam algumas das respostas há muito buscadas pelos mais eminentes filósofos e sábios da humanidade. Respostas, por exemplo, atinentes à morte, ao mistério, ao enigma da morte. O que há depois da morte? Há vida, não há vida? Prossegue-se ou não? Tudo finda-se no sepulcro ou há continuidade da vida? Há, de fato, ressurreição, continuidade. Kardec entrevia naqueles fenômenos que eram, digamos assim, um passatempo dos salões de Paris, dos salões da Europa, da casa de muitas pessoas importantes. Kardec foi, não podemos dizer exatamente o primeiro, porque não saberíamos, mas em termos daquele que concretizou de fato uma obra, o primeiro a deduzir de tudo aquilo algo muito mais importante do que aqueles meros fenômenos que feriam os sentidos físicos das criaturas humanas. Então Kardec ele se felicita ao ver que, passados 10 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, finalmente as pessoas estavam começando realmente a buscar no Espiritismo aquilo que era o mais importante. Atenção, porque ao localizar as manifestações dos espíritos na origem do espiritismo, e eu estou aqui o tempo todo chamando a atenção para essa dicotomia criada, nos lembremos do que foi dito naquele debate em relação à ideia de que a época dos fenômenos já passou, beleza? Especialmente pela referência que daqui a pouco Arthur irá fazer a esse artigo, o artigo que embasa essa palestra, mas especialmente ao trecho que ele não lê. Atenção, adiante. Aquilo que era o mais essencial. Mesmo naqueles ambientes que ele pôde frequentar da mais absoluta simplicidade. Pessoas camponesas, interioranas, muitas delas sem qualquer estudo mais elaborado, mas que, no entanto, pela grandeza do sentimento que traziam, pela humildade, conseguiam acessar no Espiritismo o que muitos doutos e grandes intelectuais de Paris, por exemplo, da Sorbonne, não poderiam, não conseguiam acessar. Presos que ficavam apenas à afeição exterior do Espiritismo, aos fenômenos, aquilo que seria a casca. Ao passo que aquelas pessoas simples, que foram se reunir em Tours, que foram se reunir em Orleans, eram pessoas que conseguiam chegar no Espiritismo naquilo que mais importava e que se sentiam, portanto, tocadas pela mensagem espírita. Essas pessoas alcançavam aquilo que mais importava. Mas uma questão que fica é a seguinte: em razão disso, abria-se mão dos fenômenos? Esse é que é um ponto que a gente deve pensar para não cair nessa dicotomia entre manifestação dos espíritos, fenômenos e vivência moral da filosofia espírita. Beleza? Continuemos. Consoladas, estimuladas a uma vida melhor, a uma vida transformada, demonstrando nas próprias vidas quão bem o Espiritismo lhes havia feito, ou lhes estava fazendo. Por isso ele diz assim, em determinado momento do artigo: o que se busca na doutrina é, antes de tudo, o que toca o coração. Fazendo uma referência. Essa é a leitura que ele faz de um parágrafo muito importante desse artigo. O que se busca, antes de tudo, é aquilo que toca o coração. Vejamos o contexto em que isto é dito. Vejamos aqui o artigo de julho de 67, Curta Excursão Espírita. Eu vou avançar aqui para o parágrafo em questão, que é exatamente esse aqui, já com uma marcação no início. Um outro sinal de progresso não menos característico é a pouca importância que ligam aos fatos de manifestações extraordinárias. Quem que dá pouca importância?
por toda parte os adeptos, mesmo nas classes menos esclarecidas. Ou seja, mesmo onde há pouca instrução formal, os adeptos, por compreenderem a filosofia espírita muito bem, ligam pouca importância aos fatos de manifestações extraordinárias. Atenção, pouca importância não quer dizer importância nenhuma. E aqui a referência é a manifestações extraordinárias. Vamos ver logo em seguida que no bojo da prática espírita, baseada na orientação kardeciana, vamos encontrar os verdadeiros espíritas vivenciando as manifestações nesse contexto. Olha o que é dito. Se efeitos desse gênero se produzem espontaneamente, constatam-nos, mas não se comovem, não os procuram e ainda menos tratam de provocá-los. Por quê? Dão pouca importância. Beleza. Apegam-se pouco àquilo que apenas satisfaz aos olhos e à curiosidade. O objetivo sério da doutrina, atenção, o objetivo sério da doutrina, suas consequências morais, os recursos que ela pode oferecer para alívio do sofrimento, todos os recursos que ela pode oferecer, beleza? Aí é dito, a felicidade, olha só que trecho importante que infelizmente o Arthur não leu, beleza? Olha só, a felicidade de reencontrar parentes ou amigos que se perdeu, conversar com eles, conversar com parentes e amigos desencarnados. Essa possibilidade se dá através da mediunidade, do exercício da faculdade mediúnica. Portanto, é no âmbito das manifestações dos espíritos, de maneira que nós não podemos pensar os verdadeiros espíritas como indivíduos que não se dedicam às manifestações porque compreenderam muito bem as consequências morais do espiritismo. Nada disso. A filosofia espírita, ela compreende o exercício da mediunidade e a relação desse exercício com o próprio desenvolvimento moral do indivíduo. E esse fato aqui, por nós lido, e que infelizmente não foi lido por Arthur, ele pesa bastante. Ele pesa bastante naquilo que o Arthur mencionou, ou seja, aquilo que toca ao coração. Porque, como foi lido antes, os verdadeiros espíritas apegam-se pouco àquilo que apenas satisfaz aos olhos e à curiosidade. Mas dão importância, claro, àquilo que toca o coração. E o que é que toca muito o coração de todos nós? A felicidade de reencontrar parentes ou amigos que se perdeu, conversar com eles, escutar conselhos que vêm nos dar, constituem o objetivo exclusivo. Olha só que impressionante. E é claro que isso daqui não convém para o movimento espírita atual, para esse pensamento religioso que domina o movimento espírita atual. Não convém, não convém. Não convém de forma alguma, atenção, escutar conselhos que eles vêm nos dar. Eles quem? Parentes ou amigos que se perdeu, hein? Atenção. Constituem o objetivo exclusivo e preferido das reuniões espíritas. Atenção. Constituem o objetivo exclusivo e preferido das reuniões espíritas. Ora, para que esse objetivo exclusivo, o que é que isso quer dizer? Reuniões voltadas para isso. Comunicação de parente, de amigos desencarnado. Vejamos, era o objetivo exclusivo e preferido das reuniões espíritas. Ora, isso se dava porque havia, claro, uma compreensão prática da necessidade das manifestações dos espíritos. Então, vejamos aqui para que a gente, novamente eu vou me repetir, para que a gente não caia nessa falsa dicotomia que coloca os verdadeiros espíritas, porque compreenderam as consequências morais do espiritismo, de certa forma distanciados das manifestações porque lhes dão pouca importância.
eles dão pouca importância, como foi visto lá no início, às manifestações extraordinárias. Aquilo que muitas vezes atiça a vã curiosidade das pessoas. Dão pouca importância, não é nem importância zero, é pouca importância. Mas, como nós estamos lendo aqui, as manifestações dos espíritos têm uma importância muito grande no papel consolador da doutrina dos espíritos. E é por esse motivo que o Kardec vai dizer, mesmo no campo e entre os artífices, um poderoso médium de efeitos físicos, olha só, um poderoso médium de efeitos físicos seria menos apreciado que um bom médium escrevente que desse, por comunicações raciocinadas, o consolo e a esperança. Olha o paralelo que Allan Kardec faz. Aí agora sim, agora vem o que o Arthur fez menção lá na sua palestra. O que se busca na doutrina, atenção, o que se busca na doutrina é, antes de tudo, o que toca o coração. Olha o contexto em que essa frase ela vem ser colocada. Porque, como nós vimos, entrar em contato com os parentes e os amigos desencarnados em reuniões exclusivas, portanto, preferidas com esse objetivo, sem dúvida é algo que nos toca o coração. E isso nos toca o coração no contexto das manifestações dos espíritos. Novamente aqui a atenção para nós não criarmos uma falsa dicotomia entre o verdadeiro espírita, porque compreende as consequências morais da filosofia espírita, e as manifestações, porque segundo a orientação kardeciana, isso está imbricado, são coisas que estão relacionadas. O verdadeiro espírita, que compreende as consequências morais da filosofia espírita, ele faz uso porque compreende as manifestações dos espíritos, e essas manifestações dos espíritos, e aqui o texto é muito claro, parentes e amigos desencarnados têm uma importância muito grande nesse aspecto consolador que fala ao nosso coração. Inclusive, essa dicotomia, ela faz com que se compreenda isso que toca o coração como sendo apenas uma vivência do Evangelho. Nós já apontamos aqui diversas vezes como essa expressão ela é utilizada de forma descolada da filosofia espírita, descolada, sobretudo, das manifestações dos espíritos. Uma vivência do Evangelho. É isso que fala o coração, é isso que toca o coração do verdadeiro espírita. E para isso as manifestações não se fazem necessárias. Mas como nós estamos vendo, esse parágrafo é muito claro. Os espíritas verdadeiros, aquilo que fala ao coração também, porque através dos médiuns, através da mediunidade, os espíritas têm a oportunidade de se consolar, de obter consolo, sobretudo na comunicação dos seus parentes, dos seus amigos desencarnados. Voltando à fala do Arthur, vejamos o que ele continua a dizer. Eu vou retomar aqui o trecho para a gente puxar o fio da meada, já que eu me alonguei aqui nessa leitura. Deixa eu preparar aqui, vamos lá. Próprias vidas, quão bem o Espiritismo lhes havia feito. Estava fazendo. Por isso ele diz assim, em determinado momento do artigo, o que se busca na doutrina é, antes de tudo, o que toca o coração. Fazendo uma referência àqueles com os quais ele teve contato durante essa viagem, essa excursão em 1867. É uma coisa notável a facilidade com que mesmo as pessoas mais iletradas compreendem e assimilam os princípios desta filosofia, pois não é necessário ser sábio para ter coração e raciocínio. Esse trecho que ele leu é a frase seguinte, aquela onde nós paramos. E aí a gente compreende que essa ideia de ter coração e de ter raciocínio também vem no contexto das manifestações dos espíritos. Porque, seguindo a orientação kardeciana, a necessidade de estudar as comunicações está embutida. Então veja que bonita essa descrição que Kardec nos traz. Ao ver naquelas reuniões, sim, pessoas que eram eminentes ali naquelas cidades, pessoas que eram formadas, que tinham todo o estudo, mas ao lado delas as pessoas as mais simples, muitas delas iletradas, com uma apreensão, com um entendimento do Espiritismo talvez até mais profundo do que as mais eminentes e as mais doutas pessoas que ali se reuniam.
Esse é um ponto sobre o qual Kardec muitas vezes vai tratar. E é para todos nós espíritas um ponto central. Porque nos remete em verdade ao próprio Evangelho. Mais especificamente, a uma fala de Jesus. Novamente a ideia do Evangelho, que vai ser enfatizada. Eu vou seguir com a fala do Arthur até um trecho na qual ele faz referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, beleza? Eu não vou, como eu disse na abertura, mostrar a palestra toda. Aqui nós vimos que o Arthur, e aqui eu estou me repetindo, mas é importante, o Arthur não descreveu, como Allan Kardec descreveu, o que é que esses espíritas faziam em suas reuniões. E nós vimos aqui muito bem quais eram, muitas vezes, os objetivos exclusivos e preferidos dessas reuniões. O Arthur simplesmente não mencionou. Por que não mencionou, Arthur? Essa é uma pergunta que eu deixo aqui, caso você veja esse vídeo. Por que é que você não explicou o que é que esses espíritas de coração faziam em suas reuniões? Por quê? Interessante. Da qual sempre nos recordamos e que sempre nos põe a pensar. Mateus 11, 25, quando Jesus assim nos diz: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. O mestre estava a todo tempo debatendo com os homens mais inteligentes, mais esclarecidos daquele povo, os ditos doutores da lei ou os fariseus, que ficavam a todo tempo tentando impor ao Cristo certos enigmas, ou melhor, certas armadilhas em que pudessem, digamos, envolvê-lo. Certos enigmas ou certas armadilhas em que pudessem envolvê-lo, pelas vias dessa racionalidade fria, dessa racionalidade que, justamente por não sentir, não consegue alcançar o âmago das respostas divinas que chegam até nós por meio da revelação, por meio, no caso ali, do Evangelho de Jesus. Então, ele falava e falava, apresentava e apresentava as belezas do reino na forma daquelas simples parábolas. Os doutores da lei não conseguiam alcançar ou mesmo se consolar ante aquelas ilustrações de Jesus quanto às leis divinas, porque o raciocínio os colocava sempre presos, cativos daqueles meandros do intelecto em que muitas vezes nos temos perdido. Ao passo que aqueles singelos pescadores que ele escolheu por apóstolos, aqueles homens e mulheres simples das margens do Tiberíades, saíam de suas pregações e de seus sermões profundamente consolados, renovados para a vida, para a luta, com todo um novo caminho a percorrer, repleto de esperanças, repleto de estímulos divinos, de bênçãos luminosas. Jesus falava, portanto, que para acessarmos realmente o que é divino, é preciso que em nós possamos encontrar o que há de mais divino na criatura humana. E não há outra palavra que defina melhor o que de mais divino podemos ter e ofertar ao mundo, senão a palavra amor. Aqueles que amam, portanto, embora não detentores dos cabedais intelectuais que o mundo nos possa conferir, eram pessoas que penetravam mais na interpretação das palavras de Jesus do que quaisquer outros que ali ficavam tentando improficuamente debater com ele. Por isso Jesus falava: graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. É o mesmo que Kardec nota aqui. É o mesmo que ele haveria de descrever para nós em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4, quando ele trata dos bons espíritas ou dos espíritas verdadeiros. Atenção, para encerrar, nós iremos aqui pausar a palestra logo após esse trecho no qual o Arthur irá agora fazer aqui uma referência ao texto Os Bons Espíritas, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Atenção para o que ele diz em relação à maturidade do senso moral. Olha só. Kardec, então, nos dirá, ou melhor, indagará, o que é preciso para realmente entender o Espiritismo. Será preciso muita cultura intelectual do mundo? Será preciso ou serão precisos anos e mais anos de estudo? Ou anos e mais anos de vivência? Kardec mesmo refutará essas perguntas, respondendo ele próprio: temos visto jovens, mal saídos da adolescência, que conseguem penetrar no Espiritismo muito mais do que aqueles que
já acumulam bons anos de vivência ou de experiência. Da mesma forma, temos visto pessoas simples, incultas, que conseguiram interpretar melhor o Espiritismo do que os mais eminentes sábios e pensadores, por exemplo, lá da Sorbonne, das academias do seu tempo. Ele vai definir o porquê, então, dessa diferença na forma de um termo, ou servindo-se de um termo que ele denomina maturidade do senso moral. Aqueles que desenvolveram em si, no espírito que são, mais maturidade do senso moral, são esses os mais habilitados a realmente alcançarem do Espiritismo o que é mais importante, o que é mais central. E naturalmente que essa maturidade do senso moral tem a ver com a postura moral da criatura. Em outras palavras, com a sua conduta. A postura moral da criatura. Em outras palavras, com a sua conduta. A maneira pela qual ela vive, não só agora, mas a maneira pela qual ela tem vivido nessa existência ou ao longo das últimas existências, porque isso é o que fez dela o que ela é agora. Uma vida dedicada a uma postura moral, e lembrando a definição de moral para os espíritos, uma vida de acordo com a lei divina, uma vida, portanto, pautada, baseada no amor, na misericórdia, no bem para todos, na humildade, na disposição de servir, na disposição ao sacrifício pessoal pela causa mais ampla da humanidade, uma vida marcada pela boa vontade, pela dedicação, pela disciplina, essa será uma vida que está construindo em si, esse espírito, maturidade do senso moral. É, digamos assim, uma árvore mais madura, porque muito regada, muito cultivada. Todos nós somos como que uma árvore a cultivar. Nosso espírito, o espírito que somos, é preciso adubar, é preciso regar. E o fazemos toda vez que buscamos nos sintonizar com a lei divina. Buscamos viver de acordo com o que a consciência nos propõe, nos diz. Toda vez que nos sintonizamos com o mais alto, pela prece, pelo serviço, pelo estudo, naturalmente, nós estamos regando essa árvore que somos, digamos assim. Estamos nos fazendo mais maduros. E com isso, mais espaço, mais ambiente espiritual vamos construindo para o Espiritismo em nós. Por isso Kardec cunha esse termo, maturidade do senso moral, que pode ser encontrada em mais alta escala num jovem do que num ancião, do ponto de vista físico. Porque não diz respeito ao corpo, diz respeito ao espírito. Pode ser encontrada em mais alto grau naquele que não teve a possibilidade de ter estudos formais do mundo, do que naquele que teve todos os estudos possíveis, mas que pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade, se faz assim, digamos, impenetrável, pouco ou nada receptivo às luzes mais sublimes do mais alto. Então, esse é um termo que Kardec cunha em perfeita consonância com aquilo que Jesus já nos falava. Por isso, em se falando de Evangelho e também em se falando de Espiritismo, não podemos pensar só no aspecto racional. O Espiritismo é, sim, uma doutrina lógica, racional, que pede de nós estudo, que incentiva a cultura em âmbito geral, não só do Espiritismo, mas tudo que seja mais nobre dentre aquilo que a humanidade já produziu. O Espiritismo incentiva esses aspectos, mas ele não se reduz, nem jamais se reduzirá somente a isto. Porque é isso que nos explica a pujança, a força que o Espiritismo teve em locais os mais distanciados dos grandes centros, onde a ausência de recursos, onde a falta de possibilidades no que diz respeito a estudo, não foi um impeditivo para que o Espiritismo ali florescesse tão bem, de maneira tão farta e tão bela. Como não nos recordarmos aqui, fazendo um paralelo entre aquilo que Kardec via, o que ele notava, o que ele deduzia dessas suas viagens? Entre as coisas que o Allan Kardec via, ele descreveu lá, e o Arthur não vai fazer menção porque não convém, ele via o quê? Os espíritas se comunicando com os parentes, com os amigos desencarnados. Esse é um fato que pesa bastante, que pesou muito na divulgação do espiritismo, que foi determinante para que o espírito atingisse muitas pessoas.
Mas como nós vimos, o Arthur aqui não fez menção àquilo que o Allan Kardec descreveu relativo ao espiritismo prático. Beleza, eu não vou me repetir, já falei disso um pouco antes. Aqui, para encerrar, vejamos os comentários de Arthur em relação a esse termo que Allan Kardec se utilizou, desenvolvimento do senso moral, ou melhor dizendo, maturidade do senso moral. A fala do Arthur, de alguma forma, leva a acreditar que os espíritas verdadeiros, por terem uma maturidade do senso moral, são, por esse fato, indivíduos mais avançados. E esse é um equívoco tremendo, atenção, porque esse discernimento especial que nós possuímos em relação à doutrina dos espíritos não implica a existência de virtudes desenvolvidas, de maneira que o indivíduo pode compreender muito bem as consequências morais da filosofia espírita em razão de uma certa maturidade do senso moral, beleza, e ainda assim ter enormes dificuldades para se transformar moralmente. Muita atenção, portanto, para não confundir maturidade do senso moral com o desenvolvimento de virtudes, beleza? E aqui, para encerrar, porque eu não vou mais continuar com a palestra do Arthur, daqui para frente a gente não vai encontrar mais nada que contribua para o debate que nós estamos propondo. Vejamos, chamo a atenção para algo importante. Sempre que nós ouvirmos os palestrantes fazer referência a Allan Kardec, é interessante ver, principalmente, o que é que não está sendo lido ao fazerem menção, ao fazerem citações. Vejamos o que é que não está sendo revelado, como nesse caso eu tive a curiosidade de me deter com mais tranquilidade em relação a esse artigo e me deparei com aquela colocação muito forte, muito impactante de Allan Kardec em relação ao espiritismo prático, no qual Allan Kardec destaca que os espíritas dedicavam reuniões com o objetivo exclusivo, preferencialmente, à manifestação de parentes e amigos desencarnados, como nós demonstramos aqui. Isso fala diretamente ao coração. Esse aspecto o Arthur não trouxe na sua palestra. Nós colocamos aqui a questão: por que motivo ele não fez isso? Bem, não convém ao movimento espírita atual compreender as orientações kardecianas dessa forma, beleza? Então curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima, valeu!